Boa tarde a todas e todas. O meu nome é Márcia Bonifácio, e represento na APA da Secretaria Municipal de Educação. Com muito carinho que eu gostaria de transmitir o abraço das equipes do NAAPA a você, professora, a você, professor, coordenador e coordenadora pedagógica, diretores de escola, supervisores escolares, equipes do quadro de apoio e todos aqueles que contribuem para que a escola possa funcionar. Então, você que serve a merenda, que cuida da higiene das salas de aula, dos pátios, você, equipe que trabalha nas diretorias regionais de educação, na Secretaria Municipal de Educação, se sintam abraçados por nós agora. Quero expressar a imensa alegria que nós sentimos em poder estar com vocês nessa tarde. Dizer que é uma experiência diferente, uma experiência nova para nós, porque a gente está acostumado com o contato, com o olho no olho, poder ver o sorriso, poder ver a cara feia, poder saber de perto se o que a gente está dizendo faz sentido ou não para vocês. Mas é um desafio que, assim como todos vocês professores, todos os educadores da nossa rede estão vivenciando, a gente topou viver esse desafio agora também. Eu queria falar um pouquinho a respeito das atividades do Núcleo de Apoio e Acompanhamento para a Aprendizagem. Talvez alguns não conheçam ainda o que é o trabalho do NAAPA. O NAAPA desenvolve as suas ações dentro do espaço da escola. O locus privilegiado da nossa ação é a escola, é o pátio, é a sala de aula, é a conversa com os educadores, é no diálogo com os gestores, com as famílias, com o estudante, que nós nos esforçamos para apoiar a escola na construção e na possibilidade de criar condições para que os processos de ensino e aprendizagem aconteçam da melhor forma possível. Então, a ação do NAAPA é uma ação que se dá na relação junto com a comunidade escolar. E, para além disso, o NAAPA também desenvolve as suas atividades trabalhando de uma maneira muito comprometida no que se refere à garantia dos direitos da criança e do adolescente. Nós vivemos num tempo em que as nossas infâncias estão expostas ao número sem igual de violências. Nós podemos começar citando a própria violência estrutural, que eu entendo que nunca esteve tão escancarada como nos dias de hoje. Vocês têm vivenciado o quanto a violência estrutural, a ausência de políticas públicas que garantam o acesso igualitário de todos os nossos estudantes à informação, aos cuidados da sua própria saúde, sendo ela saúde física, saúde mental. E, para além disso, nós precisamos aqui destacar que o NAAPA atua no combate e na prevenção dessas diversas manifestações da violência. Quanto à violência estrutural, a gente entende que é uma luta coletiva, não é? Que é uma batalha que todos nós travamos diariamente quando fazemos escolhas éticas, escolhas políticas, que de fato dialoguem com as necessidades desses estudantes que nós atendemos. Mas, para além dessa violência estrutural que está posta, nós precisamos dizer que as nossas infâncias estão expostas à violência psicológica, à violência física, à violência química, à violência sexual. E o NAAPA, entre as suas atribuições, ele tem o compromisso de articular a rede de proteção para que o cuidado, para que a atenção seja dada a esses estudantes, para que a gente possa diminuir os impactos dessa violência sobre a vida deles. E aí, assim como vocês, nós também fomos surpreendidos, não é? Também tivemos a nossa ação atravessada pela necessidade de reinventar o nosso jeito de fazer as coisas. Não é? Hoje não é mais possível estar com vocês dentro da escola.
Mas nós entendemos que, embora nós não possamos estar juntos presencialmente, se fazia extremamente necessário que a gente não deixasse de lado esse grupo de crianças, esse grupo de bebês e de adolescentes que nós víamos acompanhando. Então, tão logo foi decretado a suspensão das atividades escolares presenciais, as nossas equipes se debruçaram intensamente no diálogo com a rede de proteção, de modo a entender como esses serviços estavam funcionando, para conseguir entender como a gente conseguiria possibilitar a continuidade dos atendimentos nos serviços de saúde, nos serviços de atenção à saúde mental, como seriam dada continuidade aos acompanhamentos realizados pelos conselhos tutelares, pelas varas da infância. Então, nós conversamos com a rede, entramos em contato com as famílias, ligamos para vizinho, fizemos visita domiciliar, e aí, no meio desse processo, nós recebemos uma notícia que nos impactou e que trouxe uma urgência de ampliar as nossas ações. Nós recebemos a notícia de que um menino que havia completado 12 anos no dia anterior havia perdido a batalha pela vida, né? A gente havia perdido aquele estudante pela prática do suicídio. E quando a gente recebeu essa notícia, né, essa notícia que faz com que a gente sinta um gosto amargo na boca, que tira o nosso sono, que nos inquieta, nós começamos a discutir que nós precisaríamos desenvolver uma outra estratégia para que a gente pudesse estar junto desses estudantes, mesmo estando distante. E aí, com a parceria do Instituto Liberta, o Instituto Liberta, ele tem como expertise o enfrentamento à exploração sexual contra a criança e o adolescente, e muito preocupados com os efeitos que o isolamento social podia provocar em relação, no que se refere à violência doméstica, nós aceitamos, assumimos o desafio de desenvolver uma página na internet. Então nós criamos um site, é o naapa.com.br, e através desse site, naapa.com.br, qualquer criança e adolescente pode conversar com a gente durante todos os dias da semana, segunda a sexta-feira, das 9 às 19 horas, tem sempre um profissional do NAAPA lá de plantão, disposto a ouvir, a acolher, a tentar pensar em possibilidades, a pensar em outros caminhos. E para além dessa conversa, né, dessa possibilidade da interação direta com os nossos profissionais, nós também temos produzido, com o apoio das nossas assessoras. Então nós temos aí a professora doutora Lília, do Nani, que vai conversar com vocês daqui a pouco, a professora Juliana Fonseca Neri, que também é especialista no campo da violência doméstica. Nós temos também a professora doutora Maura Sade, e um grupo de psicólogos da equipe do NAAPA, de psicopedagogos, todos nós somos professores, e nós estamos nos dedicando a produzir um conteúdo que seja um conteúdo facilitador do diálogo e da reflexão junto com esses adolescentes. Estamos trabalhando em grupos também com esses adolescentes, produzindo conteúdos usando a ferramenta do WhatsApp. A gente tem tentado se desdobrar para produzir um material que seja numa linguagem acessível, uma linguagem agradável, e que possa dizer para esse adolescente que ele não está sozinho. A gente pensou num conteúdo mais voltado para esse público adolescente, entendendo que atingindo a eles, a gente consegue atrair a criança também para esse diálogo com a gente. E nesse processo, a gente tem visto o quanto a presença humana é especial, não é? O quanto a escola exerce uma função social extremamente importante para o desenvolvimento da saúde física, da saúde mental, da saúde emocional dos nossos estudantes. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje, na verdade,
é dizer para vocês que nós estamos comprometidos com o cuidado integral dos nossos estudantes. Que nós sabemos que você, professor, você, professora, que você, equipe escolar, tem se desdobrado e a gente tem visto coisas lindas que estão sendo realizadas pelos nossos profissionais. Contação de história, elaboração de aulas à distância. Os nossos professores realmente têm mostrado o compromisso que eles têm com as crianças da nossa rede. E a gente queria dizer que nós do NAAPA, que nós estamos aqui para ajudar vocês nesse trabalho. E que nós estamos aqui para ajudar vocês a pensar nestas outras dimensões, que estão ligadas à dimensão do conhecimento acadêmico, do desenvolvimento cognitivo, e que atravessam e impactam diretamente essa forma de aprender e de se desenvolver dos estudantes. Então, na APA está aqui para dizer que há um compromisso da nossa parte de continuar lutando pela vida, de continuar dizendo que toda vida importa, que toda vida vale a pena e que toda vida precisa ser protegida de todas as formas de violência. A gente tem consciência que não consegue dar conta de tudo e que não consegue chegar em todos os lugares. Mas para nós, quando nós terminamos o dia e que ao final do dia a gente tenha conseguido interagir com uma criança que nos liga para contar uma cena de violência doméstica ou para falar das dificuldades que está tendo e entender o conteúdo de matemática, nós entendemos que já valeu a pena, não é? Porque toda a vida vale a pena. Então, hoje o que nós estamos fazendo aqui é fazer com vocês um convite para que a gente possa pensar nesse desenvolvimento integral, para que a gente possa pensar nesse sujeito integral que nesse momento está exposto a uma série de variáveis sociais que podem impactar diretamente sobre a vida deles. E quando a gente está falando da vida, a gente está falando da vida mesmo. Então, para dizer que a gente precisa se posicionar quando a gente fala da questão da violência, que nós temos um papel social que é extremamente importante, é a escola responsável por mais de 80% das notificações realizadas ao sistema de garantia de direitos. E a gente precisa dizer que você, professor, que você, professora, você é fundamental na vida desse estudante. E que, às vezes, uma mensagem de texto, uma frase, um elogio, podem determinar o desejo de continuar vivendo ou o desejo de morrer de alguém, não é? A gente tem uma ação que é uma ação extremamente poderosa, coletivamente, a gente pode, mesmo diante de uma situação tão difícil quanto a gente está vivendo, a gente pode produzir condições de melhor existência por parte desses estudantes. E aí, para conversar um pouquinho mais com a gente a respeito desses temas, eu tenho essas duas parceiras de trabalho, e eu digo que são parceiras de trabalho, mas parceiras de uma luta, né? Pessoas que acreditam que a educação, de fato, pode transformar a vida de alguém, né? Que a educação é a ferramenta, é a arma mais poderosa que nós temos para promover um processo de transformação em todos os aspectos da nossa vida e da nossa existência. Então, a Lília vai começar conversando com vocês um pouco disso, da força que a gente tem quando trabalha coletivamente, e depois a Juliana vai abordar um pouco mais de perto os impactos da violência sobre a vida de uma criança e do adolescente. Mas elas também não falam só do problema, elas falam da esperança, não é? E do poder que a ação curricular, o poder que a escola tem. Mesmo sendo essa escola que a gente está precisando reinventar, a ação que ela tem sobre a vida desses meninos e meninas. Então, eu convido a vocês para continuar com a gente nessa conversa, dizer que a gente está disponível, que a gente
está pronto para fazer essa jornada com vocês. Os NAPAs estão em cada uma das 13 diretorias regionais de educação da nossa cidade. E sempre vai ter alguém disposto a te acolher e fazer essa jornada junto, tá bom? Lília, seja bem-vinda aí para a nossa conversa, viu? Ju, a gente espera daqui a pouco. Um beijo. Obrigada, Márcia. Quero começar desejando uma boa tarde a todas que estão aqui conosco. Vou apresentar um pouquinho mais da minha história. Eu sou Lilian Dugnani, eu sou psicóloga escolar e pesquisadora na área. Eu faço parte de um grupo de pesquisa lá da PUC de Campinas, que é o PROSPED, orientado pela professora doutora Vera Lúcia Trevisan de Souza, e nós temos nos dedicado a investigar de que modo a psicologia da arte pode nos ajudar a promover o desenvolvimento e a aprendizagem de estudantes, de gestores, de professores e também dos psicólogos escolares. Então, a gente usa, né, muito filme, muita literatura, muito vídeo, grafite, várias expressões artísticas que possibilitem a aproximação e o diálogo com o sujeito. Sendo eu uma psicóloga trabalhando com psicologia da arte, não poderia conversar aqui nosso papo sobre as possibilidades da comunidade escolar no enfrentamento do sofrimento psíquico, senão convidando vocês a olhar para um slide que contém algumas imagens. Eu vou pedir para a Carla disponibilizar aqui para a gente, para que nós possamos fazer essa breve apreciação junto. Essas são as primeiras imagens que aparecem lá na busca de imagens do Google, quando nós digitamos a palavra sofrimento. Como a Márcia disse, esse é um desafio para a gente, e eu sinto muita falta de ter vocês perto para que a gente possa discutir sobre as apreciações. Como isso não é possível nesse momento, eu queria chamar a atenção para o que há em comum nessas imagens. Todas as pessoas estão sozinhas. E isso nos dá uma pista de qual é o sentimento que a gente tem quando a gente está em situação de sofrimento psíquico. É um sentimento de solidão, é um sentimento de isolamento. Parece, né, como diz o Fernando Pessoa, que há momentos que a gente não tem par nisso nesse mundo, que não tem saída, que não tem como se enfrentar isso. E é por aí que eu quero começar a nossa conversa. Quando a gente fala de sofrimento psíquico, é importante ressaltar que, embora quem sofra, quem sinta na pele os sentimentos e emoções de desesperança, de medo, de angústia, de solidão, de desespero, seja o sujeito, seja o indivíduo, seja a pessoa, ela não é responsável e nem produtora do seu próprio sofrimento. Quando a gente fala em sofrimento psíquico, a gente precisa entender que ele é um fenômeno amplo e complexo e que ele tem a sua origem nas desigualdades sociais, que vão produzindo vivências de humilhação, de não pertencimento, que vão produzindo situações de homofobia, de racismo, situações de pobreza extrema, de violação de direitos, e que vão fazendo com que esse sujeito viva ou se sinta vivendo em um mundo em que ele não cabe, em que ele não tem direito. Por isso, é preciso entender que o sofrimento não é do sujeito, o sujeito vivencia, mas ele é um processo de interação entre o sujeito e o social. Isso nos dá uma outra pista, né? Isso nos dá uma pista de que o sofrimento é processo. Ninguém é triste, ninguém é suicida. As pessoas têm momentos de tristeza, de desespero, de pensamentos, de ideações. E como processo, ele pode ser transitório. Se por um lado nos amedronta, porque sofrimento, suicídio, autoagressão,
cutting, condutas autodestrutivas, são assuntos que as pessoas normalmente não gostam de falar. Por outro lado, entender o sofrimento como um processo e entender que ele não está só no sujeito, nos chama atenção para a possibilidade de superação, para a possibilidade da criação de espaços que possam promover esse bem-estar. E como não poderia deixar de ser, tudo que está no mundo entra na escola. E tem entrado na escola agora de um modo virtual. E muitas vezes nós temos nos visto como educadores, como psicólogos, como professores, tendo que responder as perguntas que emergem dos nossos cotidianos. O que eu posso fazer diante dessa realidade tão dura? Como que eu posso fazer? Não tem nada que eu possa fazer? Tudo que eu estou fazendo vale de alguma coisa? Muitas vezes, parece que a gente também não tem par nisso nesse mundo. Nós vivemos um momento sem precedentes históricos. Em nenhum momento da história recente, o chão da escola esteve tão longe da gente, esteve tão distante da gente. Para dar continuidade às nossas reflexões, e na busca de criar hipótese de respostas para perguntas tão complexas, eu queria contar para vocês uma história que tem sido amplamente divulgada na internet, atribuída à antropóloga Margaret Mead. Um aluno da Margaret perguntou para ela qual que era o primeiro sinal de civilidade. Ele esperava como resposta que fosse algum artefato produzido por algum humano, como um pote, ou talvez como uma colher, um garfo, enfim, alguma ferramenta que tivesse possibilitado uma interação do homem diferente com o meio que ele vivia. Mead respondeu, contudo, que para ela o primeiro sinal de civilização numa cultura antiga era um fêmur quebrado e cicatrizado. É um osso de um homem primitivo que se encontra num museu. E ela explicou que em nenhuma outra interação do reino animal, alguém para cuidar do animal ferido. Então, que a primeira vez que a gente tem notícia de que há um osso cicatrizado, também é a primeira vez que alguém tem notícia que alguém parou para cuidar do outro. Que alguém pegou esse outro e levou para um lugar seguro, que alguém pegou esse outro e promoveu cuidado e cuidou da sua ferida e esperou tempo suficiente para que essa ferida se cicatrizasse e para que esse outro pudesse ser integrado de novo nesse grupo. E aí a Margaret Mead afirma assim: ajudar alguém durante a dificuldade, para mim, é o primeiro sinal de civilização. Essa narrativa também nos ajuda a pensar nas possibilidades de resposta do que a comunidade escolar pode fazer para o enfrentamento e prevenção do sofrimento psíquico. A gente pode formar coletivo, a gente pode se unir de um jeito colaborativo, de uma forma que a gente possa cuidar um do outro. Isso parece simples, né? E às vezes até parece utópico, porque conceitos como coletivo, colaborativo, união, cuidado, são sempre conceitos, ou são conceitos que na maioria das vezes são apresentados como um horizonte, como algo a se conquistar, como um lugar que nós devemos alcançar. Mas, na verdade, eles são formas de organização social. O sujeito, lá das primeiras imagens, quando ele sofre, o principal sentimento é de estar sozinho, de não conseguir se unir, de não ter alguém que cuide dos seus ossos quebrados. A gente pensou também, quando a gente estava decidindo o tema dessa live, que a comunidade escolar não é feita só de professores e professoras que estão dentro das unidades. A comunidade escolar também é feita das famílias, dos estudantes e das estudantes, dos vários departamentos que compõem a Secretaria Municipal de Educação e dos quais o NAAPA faz parte. Então, quando a gente pensa em momentos de união e colaborativos para enfrentar e superar esse sofrimento, a gente pensa na união de todos juntos, pensando juntos, fazendo juntos, cobrando juntos. Essa é uma tarefa também que parece simples, mas é muito difícil, porque estar junto do outro me demanda uma abertura. Estar junto do outro demanda que eu tenha um olhar sensível,
uma escuta sensível. Demanda que eu abra mão das minhas certezas, que eu aceite as certezas do outro, que eu incorpore o saber do outro. Nesse mundo que a gente vive, nessa situação histórica que a gente vive, ninguém tem a resposta sozinho. É o outro que precisa me dizer como eu posso te ajudar. Muitas vezes, eu acho que ajudar de um jeito A é o correto, mas ao me aproximar do sujeito, ao dialogar com esse sujeito, eu descubro que o correto seria o jeito B. E que às vezes esse jeito é muito mais simples do que a gente pensa. Quando eu me formei, há um bom tempo atrás, eu pensava, muito influenciada, né, por essa cultura individualista, onde a gente vai no cinema e vê os filmes da Marvel e assiste desde criancinhas aqueles desenhos de super-heróis, onde uma pessoa, acima de tudo e de todos, salva o mundo. Não é assim que acontece, né? Eu pensava que eu ia inventar alguma coisa historicamente importante, como a descoberta da roda, como a invenção do fogo, e que essa coisa muito importante, que eu não sabia direito o que era, e continuo não sabendo, iria como que num passe de mágica mudar tudo, e toda a realidade ia se transformar naquilo que eu tinha a resposta. Não temos a resposta. É preciso assumir os nossos não saberes. Ou não temos a resposta toda. Pode ser que quando a gente se una, cada um dê um pedacinho de resposta que possa nos ajudar a superar algumas dificuldades. E aí, isso também vai me dando um outro indício. Mudança é processo. Transformação da realidade é processo. Enfrentamento, prevenção e transformação de sofrimento também é um processo. Transformar sofrimento e bem-estar não depende de uma ação, não depende de uma pessoa. Ninguém entra no sofrimento sozinho. Ninguém sai do sofrimento sozinho. Ninguém tira o outro do sofrimento sozinho. E aí, falar que é processo é muito mais fácil do que viver o processo. Porque o processo demora para acontecer. Demora um tempo que muitas vezes eu acho que não tem. O processo, assim como o desenvolvimento humano, não acontece para o alto e avante numa linha linear. Não depende de uma ação, depende de muitas microações. Microações que vão promovendo mudanças, muitas vezes imperceptíveis. É preciso olhar, é preciso saber olhar. Mas vocês sabem do que eu estou falando. Quantas vezes você se esforçou tanto, investiu tanto num aluno ou no seu filho e parece que nada aconteceu? De repente, como num passe de mágica, esse aluno aprende. Parece que alguma coisa emanou dele. Não, foram as micromudanças que foram mexendo de pouquinho em pouquinho nesse processo e promovendo a transformação. O Guimarães Rosa já nos ensinava, né? Quando nada acontece, é sinal de que um milagre está acontecendo e a gente não está vendo ele. É preciso, então, que a gente tenha a dimensão do que a gente quer transformar. Que a gente una os nossos corpos, tendo clareza das nossas possibilidades. Temos, sim, muitas possibilidades. E temos também, sim, muitas impossibilidades. Muitos limites, muitos lugares que esbarramos. E é aqui que a gente vai se dando conta que a educação sozinha, por ela mesma, também não vai salvar o mundo. Nossas ações, aquilo que a gente pensa, não tem manual, não tem receita, não tem uma relação de causa e efeito, de que eu fiz isso e aconteceu aquilo. E uma vez planejada a ação, que mesmo coletivamente, mesmo nessa união, ela precisa ser aplicada. E aplicada, ela encontra o outro, ela encontra um sujeito que a significa, um sujeito que a recebe e que às vezes não a recebe, e que vai dizer para a gente qual é o replanejamento necessário, que vai dizer para a gente quais são os ajustes necessários, quais as mudanças necessárias. O sofrimento, então, só pode ser transformado na coletividade, na comuna,
na comunidade, na colaboração. São essas redes colaborativas que são compostas pela educação, pela assistência social, pela saúde, pelo Ministério Público, pelos conselhos tutelares, pelas famílias, pelos estudantes e por tantos outros que vão nos dando forças para continuar em frente. Sofrimento e bem-estar fazem parte do mesmo processo, que vão se alterando. Para isso é preciso, para que eu possa promover situações de bem-estar, eu preciso conhecer profundamente a realidade. E de novo aqui o Guimarães nos ajuda a pensar. Nenhum olho é capaz de ver tudo ao mesmo tempo. Ninguém é capaz de enxergar a realidade na sua totalidade. Por isso que a gente precisa de tantos braços, de tantos olhos e de tantas mãos, para que a gente vá tendo clareza de para onde devemos direcionar nossos esforços, de para onde devemos ir com nossa ação. No NAAPA, como a Márcia já disse, a gente tem tido a possibilidade de entrar em contato com professores e professoras que têm buscado incessantemente criar forma de estar mais perto desses meninos e meninas. E tem conseguido resultados importantes. Temos notícias e temos podido acompanhar também muitas ações que são inovadoras. Não porque elas nunca foram feitas, mas porque elas são reorganizadas a partir desse momento, a partir da realidade que vivemos no momento atual. Às vezes é uma mensagem no Facebook, às vezes é um recadinho lá no Classroom, às vezes uma conversa no WhatsApp, às vezes é uma orientação que quem está lá na escola dá para um pai que liga desesperado pedindo ajuda. Às vezes é uma articulação com outro departamento dessa secretaria, que vai promovendo potência de ação, que vai fazendo com que essas pessoas e que nós mesmos nos sintamos pertencentes. Essas pequenas ações transformam o sofrimento em bem-estar, porque elas vão oferecendo vivências de dignidade humana, vivência de respeito, vivência de ser importante, de pertencer, de valer a pena, de ter não só o meu lugar, mas de ter muitos pares nesse mundo. Precisamos de pares, precisamos reconhecer e também precisamos ser reconhecidos. E quando a gente idealizou lá o site do NAAPA, foi assim que nos pensamos, como parte da rede, como parte de uma comunidade escolar. A pergunta que não nos deixava e não nos deixa até hoje é: com o que mais podemos contribuir? Aonde mais podemos contribuir? Como podemos contribuir? Para a gente criar um espaço de diálogo, de favorecimento de expressão para adolescentes e crianças da rede, dando voz, poderia ser uma ação promotora de bem-estar. No site, os estudantes podem nos mandar as suas expressões e contar para a gente como que eles estão vivendo o momento, do jeito que eles puderem, por meio de poemas, imagens, desenhos, slams, letras de música, vídeos, grafites, textos. Queremos que eles se aproximem da gente. A gente quer poder estar perto deles. E a gente tem contado ainda com a colaboração de diversos professores e professoras que têm enviado seus materiais, suas contações de histórias, suas experiências. Eu vou aproveitar o momento, lógico, para convidar vocês, se assim sentirem necessidade ou vontade, para mandar seus materiais para a gente. Então, eu comecei essa apresentação com muitas perguntas. E mesmo tendo consciência da amplitude do tema, e sabendo que em 20 minutos a gente não vai nem sequer abordar o comecinho dele, eu preciso aqui produzir algumas sínteses de possíveis respostas. Se eu tivesse que dar uma breve resposta para essa complexa pergunta, como é que se previne e enfrenta o sofrimento psíquico num momento em que muitas vezes nós mesmos estamos sofrendo? Estamos com medo, estamos ansiosos, estamos perdidos muitas vezes. O que essa comunidade pode? O que nós podemos? Eu diria que é cuidando, que é se unindo, que é se juntando ao outro, mas é também se permitindo ser cuidado. Eu não posso deixar de levar em consideração a pressão que os professores, os educadores e educadoras sofrem nesse momento, de ter respostas rápidas, de ter ações rápidas, de ter as fórmulas mágicas. Não temos. É preciso assumir isso.
é preciso assumir que estamos construindo um caminho, acertando e errando, vivendo um processo que avança, que retrocede, que às vezes dá certo, às vezes dá errado, que às vezes o outro se aproxima e às vezes ele se afasta. E é preciso também permitir que os outros cuidem de mim. E aí, fazendo uma analogia com o que a Midi nos diz, né? É dedicando tempo para cuidar dos ossos quebrados dos outros e permitindo também que os outros cuidem dos meus ossos quebrados. Eu gostaria de finalizar minha fala, porque ainda preciso dar o tempo da Juliana, e o professor gosta de falar bastante, e se a gente não fica aqui com o cronômetro do lado, quando vê já foi muito tempo, citando um filósofo que eu gosto muito, que é o Baruch Spinoza. Lá por volta de 1600, o Spinoza dizia assim, que para transformar a realidade é preciso promover bons encontros. Para ele, os bons encontros são aqueles eventos que nos permitem estar perto das pessoas que nos afetam positivamente, aumentando nossa possibilidade de agir rumo àquilo que queremos transformar. Saímos potentes deles, porque ele aumenta o desejo de estar perto, de construir junto, de construir o comum, de fazer parte da comuna, de unir forças para transformá-lo. E a professora Bader Savai, ela da PUC de São Paulo, reforça esse recado, dizendo que a gente não pode se permitir emudecer, ressaltando a importância de falar, de escutar, de amplificar nossas vozes e as vozes dos outros, pois as mudanças só ocorrem quando pessoas potentes e inovadoras se reúnem com as outras, por um único objetivo, por um sentimento de útil comum. A comunidade escolar continua sendo, mesmo que virtualmente, um coletivo para o favorecimento desses bons encontros. Daí a importância da gente continuar dando concretude para aquela expressão que tem sido repetida exaustivamente na internet. Mesmo separados, temos que continuar juntos. Continuemos cuidando uns dos outros. E para terminar, eu não poderia deixar de citar o Emicida, de uma música que eu gosto muito, que se chama Mil Coisas, onde ele diz, é que tem gente, e aí eu vou mudar, tem gentes, porque tem muita gente, que quando pega a mão da gente, faz a gente querer que o tempo pare. É tão gostoso, tão doce, tão quente, tão doido. Enfim, isso é tão a gente. Eu tenho clareza de que é muito duro transformar a realidade, eu tenho clareza dos desafios que nós enfrentamos, o meu trabalho é no chão da escola, é junto com a escola, é vivendo o cotidiano da escola, mas eu também tenho clareza que se a gente se unir, a gente pode encontrar possibilidades de caminhos. Muito obrigada, passo a palavra para a Juliana. Li, querida, muito obrigada, viu, pela sua contribuição, e eu tenho aprendido com a Lília, né, a Lília sempre repete uma frase do Frei Bento, que diz que a gente tem que deixar a desesperança para dias melhores, né, então, embora a desesperança seja alguma coisa que tenha tentado nos dominar, que tenha tentado roubar a cena da nossa vida, eu acredito de verdade no poder da intervenção mínima. E eu tenho certeza que é nessa força coletiva que a gente vai conseguir produzir condições de cuidado, e para que as nossas crianças tenham o direito de ter uma existência digna. E a Juliana é alguém muito especial para conversar com a gente um pouco sobre um assunto que a gente não gosta muito de falar, né? Tem alguns temas que são tabu. Falar do suicídio é uma coisa que a gente tem dificuldade de conversar a respeito disso, mas também falar sobre violência contra a criança e o adolescente é um outro tema sobre o qual a gente às vezes se recusa a refletir a respeito dele. E a Juliana tem nos ajudado lá na secretaria a falar disso de uma maneira muito, muito delicada, né, de uma maneira muito acolhedora. Eu acho que o fato de Juliana ser professora, de ser pedagoga, e de ter construído todo o percurso de pesquisa dela a partir das experiências e das vivências com a nossa rede,
trouxe para ela uma possibilidade de falar desse tema a partir de um lugar que nós reconhecemos. Então, Juliana, seja bem-vinda para essa conversa que é uma luta, um esforço coletivo de garantir essa existência digna das nossas crianças e adolescentes. Seja bem-vinda, Ju. Obrigada, Márcia. Obrigada, Lilian, por ter antecedido a fala com reflexões tão bonitas, né? Tão sensíveis, no momento em que a gente precisa mesmo, né, de sensibilização, porque a realidade que já era dura está muito mais agora, né? Mas, para começar a minha fala, quero primeiramente parabenizar a Secretaria Municipal de Educação por essa iniciativa das lives, né, de deixar a gente bem pertinho de toda a rede de uma vez só, né, então esse diálogo estreito com a rede, apesar de ter uma câmera no meio, é uma possibilidade nova e que eu acho que deve permanecer, porque é muito bom esse diálogo aberto. Quero agradecer a oportunidade de poder participar dessa live com a Lilian e a Márcia, que são pessoas muito compromissadas no trabalho com a equipe dos NAAPAS, parabenizar e agradecer às equipes dos NAAPAS, das 13 DREs, que são, assim, incansáveis na luta pela promoção da dignidade humana das nossas crianças e dos nossos adolescentes, né? O tempo da live é curto, né? Porque eu gosto de falar até 2035, todo mundo já sabe. Mas não tem problema, né? A live é só mais um importante espaço de diálogo, dentre muitos outros esforços que a rede tem feito para esse cuidado, né? Para a promoção do cuidado das crianças e dos adolescentes nesses tempos de pandemia e em outros tempos também, né? Antes da pandemia e agora depois da pandemia também, que a gente vai ter outros desafios, né? Agora, a rede vai poder contar com um trabalho que a gente já vinha desenvolvendo, né, Márcia e Lilian? A gente tem outros aliados, né? A Lilian já falou um pouquinho do site, então não vou me alongar muito, porque ele tem sido feito mesmo com muito carinho, muito cuidado, cada postagem, cada material que sobe, né, para o ar, tem sido muito bem pensado e feito com muito carinho, muita seriedade também pela equipe, né? Além do site, a rede também vai poder contar, loguinho, né, dentro em breve, com mais 2 aliados, né? Um é uma instrução normativa que está para sair, que a gente construiu o ano passado, né, em amplos encontros de diálogo, uma instrução normativa que estabelece orientações de encaminhamento para as unidades educacionais, referente à escuta, procedimentos internos, comunicação de suspeita ou de confirmação de violência contra o bebê, a criança e o adolescente, e articulação com a rede de proteção social, né? Um outro aliado, então, além do site da instrução normativa, um outro aliado é uma publicação, né, de um documento com orientações para o enfrentamento da violência contra bebês, crianças e adolescentes. Então, esses 2 documentos e o site ajudam a gente a ver, né, que a gente está tentando construir possibilidades, né, diante de temas e de desafios tão difíceis de lidar, né, como a Márcia falou, eu falo de um tema que ninguém quer falar, ninguém quer escutar, porque é muito, muito doído, né, a gente pensar no sofrimento, como a Lilian apresentou, e pensar que esse sofrimento pode estar acontecendo com um bebê, com uma criança e com um adolescente, né, mas aí a gente fala dessa luta junto com uma comunidade escolar, que é o tema da nossa live de hoje, né? A comunidade escolar, que a Márcia e a Lilian muito bem caracterizaram, a comunidade escolar somos nós, gente, né? São os ATS, são os professores, os gestores, o funcionário que cuida da limpeza, da alimentação na escola, nós somos comunidade escolar, né? O ECA vai fazer 30 anos esse ano, né? Então, o ECA já afirma, né, no artigo 227, que é dever da sociedade, da família, do Estado, garantir a dignidade, né, da criança e do adolescente, colocá-los a salvo de toda forma de violência, né? Então,
é um dever de toda a sociedade, e todos nós somos essa comunidade escolar. Então, é nosso dever mesmo, né, de todos nós juntos, né, fazemos esse enfrentamento. E aí eu queria pensar um pouquinho com vocês essa questão das violências nesse contexto da pandemia, né? A gente tem dificuldade de encontrar dados já consolidados e organizados por tipos de violências contra a criança, né? A gente tem mais dados divulgados de violência contra a mulher, mas tem um dado em nível nacional sobre a divulgação das denúncias para o Disque 100, né? As denúncias do Disque 100 desse ano, no momento de pandemia, entre março e abril, em comparação ao mesmo período do ano passado, elas aumentaram, né? Apesar de terem aumentado, essas denúncias que foram feitas para o Disque 100 se referem ao abandono, negligência e exposição ao risco da saúde, né? As denúncias de violência sexual diminuíram, o que é um fato bem preocupante. Por quê? Porque a maioria das denúncias de violências contra a criança e desses outros tipos de violências que não são esses que estão sendo denunciados agora, são feitas pela escola. E aí o isolamento social acaba atrapalhando a gente, né, nesse cuidado, porque a gente não está junto com as crianças, a gente tem mais dificuldade de perceber os sinais de que tem alguma coisa prejudicando o seu desenvolvimento, né, porque é a escola a principal instituição que faz esses encaminhamentos. É na escola que a criança passa boa parte do seu tempo, né? É o professor, a professora, toda a comunidade escolar que percebe se a criança mudou o seu comportamento, se a criança está com dificuldade de aprender e ela não tinha antes, se tem alguma coisa mudando, né? Então, a escola tem um papel fundamental nesse olhar, no reconhecimento do que está acontecendo com a criança, né? E aí, de quais violências, então, a gente está falando, e o que a gente entende por violência? Então, a gente parte do princípio, né, no nosso site, nesses documentos que eu falei para vocês, né, na instrução normativa que está para sair, nesse documento de orientações que está para sair, a gente parte do princípio de que violência é tudo aquilo que coisifica o outro, né, para simplificar. É difícil a gente definir, cada área define a violência de um jeito, com um foco, né, e o nosso foco na área da educação é pensar, a violência é aquilo que coisifica o outro, como diz a professora Marilena Chauí, é aquilo que está oposto à ética, né, é algo que vai tratar um sujeito como se fosse uma coisa, né, e a violência doméstica e a violência intrafamiliar contra a criança e adolescente, ela é um fenômeno que tem raízes culturais, né, muitas faces, então é um fenômeno bastante amplo e multicausal, né, ela é reflexo de como a sociedade vê a criança e o adolescente, como a sociedade trata, né, como ela constrói as relações entre as gerações, como ela trata os tabus sociais. Na maioria das vezes, a violência atrapalha, sim, o desenvolvimento, né, ao longo da minha trajetória como professora da educação básica, depois na assessoria para a formação de professores, agora como professora no ensino superior, a gente ouve casos, as pessoas relatam situações pedindo ajuda, a gente vê que a imensa maioria das vezes as crianças apresentam dificuldade de aprendizagem, né, e isso não é à toa, né, as crianças têm consequências que eu vou falar um pouquinho mais adiante, a respeito do seu desenvolvimento físico mesmo, em decorrência da violência sofrida, né? Por isso que a escola é fundamental na prevenção, na identificação das violências, na proteção e no encaminhamento das situações, porque a escola não pode tudo sozinha, como a Lilian disse muito bem, né? A escola depende de uma rede e está junto com uma rede articulada, onde na rede cada um tem o seu papel, a sua atribuição, mas a escola também tem o seu papel e um papel muito importante, né? E quais tipos de violências, então, a gente está falando nesses documentos e nessas ações do NAAPA? A gente tem falado de violência física, química, psicológica, sexual, institucional, negligencial
estrutural, né, como a Márcia falou, a violência social, como alguns conhecem, a violência entre as crianças e adolescentes, a violência autoinfligida e o trabalho infantil, sendo que todas elas também podem estar permeadas e muitas vezes influenciadas por relações de racismo também, né, as violências não, aliás, sobre o racismo, quero parabenizar a Secretaria, né, pela iniciativa, uma live que teve recentemente sobre esse tema, e que foi brilhante também, né, então, na maior parte das vezes, não ocorre um tipo de violência só e uma vez só, na maior parte das vezes elas acontecem vários tipos de violência e várias vezes, né, então a gente precisa reconhecer esse fenômeno para a gente poder agir contra isso, né, e aí dentro dessas violências e da violência doméstica contra a criança e adolescente, a gente precisa perceber esse macrosistema, né, e esse macrosistema que está ficando um pouco mais complexo agora, né, eu estou dizendo um pouco porque ele vem ficando cada vez mais complexo ao longo da pandemia. A gente está falando de uma violência que ela é influenciada por questões psicológicas na família, por questões sociais, por questões culturais, por questões econômicas, né, tudo isso está abalado agora pela pandemia, né, a situação econômica está deixando um número maior de famílias vulneráveis, e famílias que já tinham alguma vulnerabilidade estão intensificando ainda mais a sua situação, né, e aí o que acontece com essa família? Né, essa família vai ficando com a paciência, né, com o pavio cada vez mais curto, e acabam descontando no mais fraco, né, acabam partindo para a violência física, acaba tendo um agravamento de uma situação de relacionamento dentro da casa, né. Existem vários gatilhos que podem desencadear os comportamentos agressivos e violentos dentro da casa, né, o aumento do desemprego, as famílias terem que interagir por muito tempo agora no confinamento, a casa pequena e o contato constante, né, de todo mundo lá no mesmo espaço, a pressão e o estresse, né, pela falta de dinheiro, a questão da preocupação com a alimentação saudável, com a saúde, as famílias estão com pouquíssima rede de apoio ou nenhuma, a escola é uma importante rede de apoio, agora com o isolamento social as famílias também ficam sem esse apoio, então tudo isso vai causar um impacto na família, né, e aí acaba gerando uma situação de violência ou uma intensificação na situação de violência. Só que o que a violência causa na criança e no adolescente, né? Eu disse agora há pouco que ia aprofundar um pouquinho sobre isso, porque é importante a gente perceber que tratar de violência na escola, prevenir a violência na escola, a gente está falando de questões de aprendizagem, sim, mas a gente está falando de uma geração que pode ser influenciada por ter sido vítima de violência, né, então evitar a violência, a gente está evitando uma série de problemas, né, prevenir a violência, mudar o tipo de relações, fazer intervenções, é algo que é muito além, né, e depende sim, como diz o ECA, da sociedade como um todo. Então, por exemplo, quando o bebê, a criança ou adolescente são vítimas de violência, e raramente ocorre só um, né, como eu falei, raramente só um episódio, a gente pode perceber que a criança e o adolescente vão ficando numa situação de estresse constante, né, e permanente. Isso vai causar alterações no seu estado físico e no seu estado psicológico. Alguns estudos que eu recuperei na época da pesquisa do doutorado demonstraram danos permanentes à estrutura neural, à função do cérebro, alterações neuroimunoendócrino-oxidativas. O que é isso? Né? São alterações físicas que o corpo vai sofrendo e que vão causar doenças inflamatórias crônicas, né? Transtornos de humor na idade adulta, efeitos moleculares e neurobiológicos em cascata, né? Um impacto negativo e duradouro no cérebro da criança como um efeito dominó, uma coisa vai
rebatendo na outra, né? Comportamentos antissociais, alterações na memória, maiores índices de depressão, ideação suicida e tentativa de suicídio, distúrbio de alimentação, comportamento sexual inadequado para a faixa etária, reprodução da agressão sexual vivida com outras crianças, disfunções sexuais, transtorno de conduta, ansiedade, descontentamento em relação ao desenvolvimento do seu próprio corpo, dificuldade de aceitação da realidade, enfim, gente, dificuldades de desenvolvimento emocional, cognitivo e social, com repercussões gravíssimas na vítima e no grupo familiar como um todo, né? Então, como é que a gente faz diante de tudo isso na escola? Se na escola nós dependemos do bem-estar da criança para que ela possa aprender, para que ela possa se desenvolver, né? Como assim a escola depende do bem-estar da criança? Dependemos, gente. Se a memória está atrelada às emoções, né, e aí eu estou falando da nossa organização cerebral, a memória está articulada às nossas emoções, né? Como é que uma criança que está aprendendo a divisão com 2 algarismos na chave vai compreender isso sem utilizar a memória? E se na hora que ela está lá tentando se concentrar, né, a Pro está lá online agora tentando 1000 alternativas, quando está lá na sala de aula, é material dourado, é isso, é aquilo, ir para o concreto para entender como é que faz a divisão com 2 algarismos na chave. A criança ou adolescente que são vítimas, eles estão tentando aprender, só que vem aquela memória daquela situação vivida, né, e isso vai atrapalhando, né, isso vai fazendo com que tenha impacto no seu desenvolvimento, na compreensão daquilo que ela está fazendo, porque ela não consegue acessar a memória, né, a memória é atrapalhada o tempo inteiro, né. Então, diante de tudo isso, é preciso a gente agir antes, né? É preciso a gente prevenir. Por isso, o compromisso social da escola na prevenção das violências. A escola é a principal instituição promotora de prevenção, né? Além disso, a escola tem o compromisso né, por meio de todo o seu currículo escolar, para construir vínculos de confiança, né, para a criança sentir que naquele espaço ela pode pedir ajuda para encaminhar os casos para a rede de proteção, né, e a gente tem no currículo da cidade muitas oportunidades para a gente poder fazer as relações, né, para que a gente previna a violência. Por exemplo, o currículo do ensino fundamental, ele traz na matriz de saberes alguns princípios que são necessários para o enfrentamento das violências, né? O currículo fala nitidamente sobre refletir sobre a naturalização dos problemas sociais, humanos, afetivos e emocionais, né? O currículo fala em orientar os estudantes a reconhecer e proteger-se de várias formas de violência, abuso e exploração que podem prejudicar o bem-estar e o desenvolvimento do estudante, né? Então, nós estamos convocados a promover essa ação de prevenção e proteção das violências, né? E aí é possível observar, por exemplo, na educação infantil também, um currículo demarcado, né? Demarcando a escola como espaço social da esfera pública. Portanto, é a escola que vai identificar, vai encaminhar o caso, mas também é a escola que vai prevenir, né? O nosso currículo visa o desenvolvimento integral, isso contempla a expressão dos sentimentos, que é importantíssimo nessa luta, né, contra as violências. A criança conseguir expressar aquilo que ela está sentindo, ainda que ela não revele abertamente a violência, mas ela expressar os seus sentimentos já é um avanço muito grande para a gente conseguir detectar os sinais de que algo está prejudicando o desenvolvimento da criança, né? E a escola é muito potente na construção desses conhecimentos, né? E de quais conhecimentos eu estou falando? Estou falando de conhecimentos para autodefesa, para autoestima, para poder romper o silêncio e dialogar com uma rede de adultos confiáveis, né? E aí a escola pode fazer toda a articulação com a rede de proteção. Se tiver dificuldades, também tem a equipe do NAPA que ajuda muito nisso, né? Agora, mais do que isso, a escola é muito potente para o tema da nossa live, que está aqui embaixo, né? A comunidade escolar no cuidado, né? A escola é muito potente na disseminação do cuidado do humano, né? Quando que se dá esse cuidado? No bom dia acolhedor, quando chega na escola, né? No atendimento telefônico acolhedor, na forma de servir o almoço, no cuidado com a limpeza e com a boniteza dos espaços, na exposição das produções das crianças pela escola,
Na troca de fraldas, gente, quanto cuidado tem na troca de fralda? Eu posso estar trocando um bebê, a fralda de um bebê, e estar ensinando para eles as partes do corpo, e onde pode tocar, onde não pode, como pode fazer isso. Eu já posso ensinar isso para um bebê, né? É isso que vai gerar a ambiência necessária para que a vítima sinta que ali tem gente que cuida, né? Ali tem gente que vai perceber os sinais, vai acolher a vítima, vai fazer os encaminhamentos necessários para proteção, né? Tem muita coisa que a gente tem produzido nos documentos sobre a prevenção, mas o que eu queria mais ressaltar com vocês é que a gente tem essa opção ética, mas também o dever, porque a omissão é crime, né? E a escola não pode deixar de encaminhar os casos suspeitos ou revelados de violência. Aí, para finalizar, que a gente está chegando no nosso tempo, eu só queria afirmar o educador como aquele que tem vínculo, né? Aquele que constrói vínculo com os alunos para ele sentir essa confiança necessária. E aí, no retorno das aulas, a gente vai estar com estudantes que viveram uma pandemia e tudo que ela trouxe, né? O luto coletivo, o medo, a insegurança econômica, o confinamento, tudo isso que a gente está vivendo. Mas muitos dos nossos alunos podem estar sendo vítimas de violência também. E a gente vai precisar estar mais atento ainda do que a gente já estava, porque as violências estão silenciosas, né? E elas podem ter gerado consequências nos nossos estudantes que a gente vai precisar de muito vínculo para ajudar a ele se desenvolver com a sua dignidade garantida, né? Então, só colocar a assessoria à disposição, né, de todos vocês. Nós continuamos incansáveis em promover essas aproximações. A gente sabe das dificuldades de aproximação quando a gente tem uma tela no meio, um isolamento social no meio, mas é realmente emocionante, como as meninas destacaram, ouvir as iniciativas das escolas de aproximação, seja por material impresso, para aqueles que não estão com acesso à internet, seja por ações para apoiar as famílias. A gente fica muito emocionado mesmo com as iniciativas das escolas para se aproximar e para manter o principal com a criança e com o adolescente, que é o vínculo de confiança, para eles sentirem que a gente está aqui, né, que a gente está acessível, seja no site, seja no telefone, seja por onde for, e a gente está tentando uma maneira de ficar perto para ajudar a proteger, mesmo estando longe, tá? E aí eu queria finalizar com uma frase do professor Mauriase, num poema dele, que ele diz assim, que nós continuaremos apontando estrelas mesmo em noites nubladas. A gente está vivendo uma situação muito difícil, mas a gente tem esperança e tem luta, né? A gente continua aqui juntos, compartilhando essas lutas de enfrentamento à violência contra a criança e o adolescente, com muita esperança e com muitas possibilidades. A gente vai continuar se vendo nos encontros que as DREs já estão planejando, em outros espaços de formação, porque realmente a gente ainda tem muita luta pela frente, mas força, porque nós estamos juntos. Obrigada, gente. Ju, muito obrigada, viu, pela sua contribuição. A gente conseguiria passar um dia inteiro aqui conversando, falando sobre as coisas, mas o tempo é limitado. Alguém mandou para a gente uma pergunta, por que nós estamos usando amarelo? Não é? O amarelo é uma cor símbolo tanto para o enfrentamento da violência, abuso e exploração sexual contra a criança e o adolescente. Nós tivemos essa semana, o dia 18 de maio, em que nós tivemos um conjunto de ações voltados para esse tema, e também quisemos nos reportar ao Setembro Amarelo. A gente sabe que setembro ainda não chegou, embora a gente esteja todo bagunçado aí com as datas, não é? Os feriados nos deixaram aí um pouco perdidos no tempo, mas a gente queria fazer menção a essa campanha, porque o Setembro Amarelo precisa acontecer todo dia, não é? Todo dia precisa ser setembro, quando a gente considera as questões relativas ao suicídio. Então, a gente fez esse movimento de usar o amarelo aqui, para que a gente pudesse iluminar esses dois temas que são extremamente importantes. Eu queria eu queria aproveitar essa ocasião também para fazer um convite para vocês,
a respeito de um filme que foi lançado aí pelo Instituto Liberta. O Instituto Liberta lançou um filme chamado Um Crime Entre Nós, e que eu acho que faz a gente, que nos traz a possibilidade de refletir um pouco mais acerca do tema da exploração sexual contra a criança e adolescente. Queremos deixar aqui a marca que o filme traz para a gente, de que criança e adolescente não se prostitui, não é? Criança e adolescente é explorado. Então, ele está disponível aí no Videocamp, a gente consegue também pelo YouTube, você consegue acessar, 1 hora de documentário que você não vê o tempo passar, vale muito a pena. Eu gostaria aqui, não sei se a gente tem mais alguma questão para responder, queria dizer que nós nos colocamos à disposição para esclarecer dúvidas, para continuar o diálogo com vocês, a respeito desse momento que a gente está vivendo, dizer que as equipes do NAAPA são uma referência nos territórios e que eles podem fazer esse percurso, eles podem fazer essa jornada junto com vocês. E aqui gostaria de agradecer também a presença da Mildes, da intérprete de Libras. Que bom você estar aqui com a gente, viu, Mildes? A gente agradece mesmo a sua presença. É importante. A gente, lá no nosso site, há uma professora que está colaborando com a gente também. Vamos colocar o material lá também acessível em Libras. A gente devagarinho está construindo juntos aquele espaço para que ele possa ser um espaço acolhedor. Lá também tem uma aba dedicada a você, professora, a você, educadora, eu conversando com quem cuida, e vai mandando para a gente quais são as dúvidas, quais são as questões que vocês gostariam que a gente abordasse, que ele é um espaço carinhosamente pensado em vocês. E aí o Felipe está colocando aqui para a gente que ele consegue, através do que a gente está conversando, acreditar que a escola é um lugar de vida. E é mesmo, Felipe. A escola é um lugar onde a vida pulsa, né? Onde a vida pulsa com toda a sua complexidade, não é? Com toda a sua diversidade. E é por isso que ela é tão linda. Por isso que ela é tão linda. E aí o Daniel está falando aqui com a gente da importância de considerar o sujeito biopsicossocial. Não é possível realizar o trabalho educativo se a gente não compreender que a escola, que o sujeito, ele é o conjunto de todas estas coisas. Não é? O estudante que chega na escola para a gente, ele não chega e deixa para o lado de fora do portão os seus afetos, né? E o tempo todo ele é afetado e nos afeta. E é nesta relação potente, é nessa relação poderosa que a gente vai ampliando as possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento desse sujeito. À medida que ele aprende, que ele cresce, a gente também aprende e a gente cresce. Então, eu quero dizer que é muito bom poder estar aqui com vocês e compartilhar um pouco dessas reflexões. Eu vi que tem mais pergunta para a gente. Tem mais alguma pergunta? Ai, olha, está perguntando aqui. Olha, gente, eu vou pedir para a Lília dar um beijo aí para vocês, não é? A gente tem feito uma coisa que é uma coisa muito estranha lá nas formações com o NAAPA e que a gente queria compartilhar com vocês aqui para encerrar, né? Eu queria que a Lília e a Juliana pudesse abrir o microfone, e a gente queria bater palmas para vocês que estão aí do outro lado nos acompanhando, dizer que foi muito bom ter vocês aqui. Tem algumas questões, aqui Cecília traz uma pergunta a respeito da estatística, tanto do sofrimento quanto a violência voltada para as questões da criança com deficiência. Não sei se a Ju quer responder um pouquinho, Ju. Quero sim. Ótima pergunta, Cecília. Agora há pouco apareceu aí na tela alguém perguntando o nome do filme. O filme se chama Um Crime Entre Nós, né, do Instituto Liberta, está lá no Videocamp.
Sobre a questão da estatística de sofrimento e de crianças e jovens com deficiência, trabalhos específicos, na área de violência sexual contra a criança e adolescente, por exemplo, tem vários estudos, né, o pessoal da Universidade Federal de São Carlos tem alguns artigos publicados do LAPREV, né, e eles trazem alguns dados bastante interessantes sobre isso. Tem dados da APAI de São Paulo que são muito preocupantes em relação à criança e adolescente com deficiência. Eles falam, se não me engano, mais de 70% das crianças e adolescentes com deficiência intelectual com algum episódio de violência sexual ao longo da sua trajetória de vida. Então, a gente está falando de muita gente, né? Ensinar estratégias de prevenção para as crianças e adolescentes com deficiência também, né, de autoproteção em relação à violência sexual também é extremamente urgente e necessário, tá? Acho que rapidamente é o que dá tempo de responder, né? Se deixar, eu falo até 2035 aqui, gente. O microfone. Gente, tem muita coisa para a gente conversar e a gente vai seguindo aí a jornada, tá bom? Queria agradecer mais uma vez pela presença de vocês e nos colocar novamente à disposição para o esclarecimento de dúvidas, para responder perguntas e para pensar em possibilidades, não é? A gente acredita de verdade na força do coletivo. Então, um beijo doce para vocês, viu? Uma boa tarde. Boa tarde, Tchau, gente. Boa tarde, gente. Até as próximas. Até, tchau. Tchau.